Queria dar as boas-vindas para vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, tentando ajudar de alguma forma você a gerenciar seu escritório de contabilidade. Então, sem demorar mais, eu queria projetar aqui a nossa apresentação. Como eu falei, hoje a gente vai abordar um assunto que é muito importante para escritórios de contabilidade e que tem se tornado ainda mais importante agora em épocas de crise e de redução no nível de atividade econômica, né? Então, a primeira coisa que eu queria começar fazendo é me apresentar. Meu nome é Gabriel, eu sou economista, não sou contador, mas trabalhei com finanças durante muito tempo. E depois de me formar, eu fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei em consultoria. E depois de um tempo, fui botar a mão na massa, tocar empresa no Brasil. E eu me surpreendi de como é difícil gerenciar um pequeno negócio no Brasil, como é difícil gerenciar uma pequena empresa. E mais importante do que tudo, descobrir como é difícil ser um contador no Brasil. O Brasil é um país super complexo, super complicado, e ser um contador, lidar com clientes desorganizados, é algo extremamente desafiador. Então eu decidi sair do mundo corporativo e desenvolver o Nibo. A gente começou 3 anos atrás, e o nosso objetivo é ajudar empresas e contadores a terem uma vida mais fácil e terem negócios mais rentáveis. Então, essa foi uma apresentação rápida sobre mim. Vamos pular direto para o problema que tanta gente tem interesse em saber como resolver, que é inadimplência. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro e entender é que inadimplência é um problema que atinge todos os negócios, em todos os setores. Inadimplência consiste do não pagamento em dia ou para sempre de um cliente para quem você prestou um serviço ou para quem você vendeu um produto. Só que existem níveis saudáveis de inadimplência e níveis super perigosos. Então, um exemplo simples é que se você tem uma taxa de inadimplência de 0 a 5, 6, 7% mais ou menos, isso é considerado uma taxa de inadimplência normal. Eventualmente vai acontecer, porque afinal de contas, eventualmente empresas passam por dificuldades financeiras, até quebram. Mas se essa taxa de inadimplência começa a crescer, e aí passa de 5, 7%, isso já começa a se configurar um cenário perigoso para uma pequena empresa. E a verdade é que, por algum motivo, que a gente vai ver aqui um pouco mais na frente, isso atinge bastante frequentemente contadores. Então, um cartunzinho aí para começar a nossa apresentação com bom humor, mas a verdade é que contadores, como eles trabalham muito frequentemente com pequenas empresas, e pequenas empresas têm uma taxa de mortandade grande, existe uma inadimplência que é inevitável, mas não uma inadimplência nesses níveis que eu coloquei aqui antes, acima de 10, 15, 20%, que infelizmente, às vezes a gente encontra escritórios de contabilidade com taxas nesse patamar. E eu acho que isso acontece principalmente porque muitos escritórios de contabilidade não se estruturaram e se organizaram para de fato combater a inadimplência. Essa imagem que a gente está vendo aqui atrás é de uma torneira pingando, né? E a inadimplência não deixa de ser isso, é como se tivesse um buraco ali nas finanças do seu escritório de contabilidade que faz com que você termine o ano e termine o mês cada vez com menos dinheiro no banco. Por que a inadimplência é um fator muito comum e muito presente em escritórios de contabilidade? Primeiro motivo é porque muitos contadores ainda são percebidos como parceiros e não como prestadores de serviços profissionais. Por que eu digo isso? Porque é muito comum que quando a empresa passa por uma dificuldade, ela deixa o contador por último na lista de pagamentos. Ela paga o advogado, paga o fornecedor, paga os funcionários, e o contador é como se fosse um parceiro do negócio ali que está ali para o que der e vier. Isso não só não é verdade, mas muitas vezes é culpa do contador. A gente tende a botar a culpa no cliente, mas a culpa por uma reação de alguém é sempre nossa, nunca é do outro. E a verdade é que muitos contadores trabalham e se relacionam com seus clientes de uma forma muito informal.
eles não têm contrato, eles não mandam proposta, eles começam a trabalhar antes da definição do escopo de trabalho. Isso acaba afetando a inadimplência do escritório de contabilidade. Além disso, escritórios de contabilidade raramente têm um processo estruturado de cobrança. A gente vai ver o que é isso aqui. Contador teria que ser um financista por natureza, né? Tem que entender de finanças, mas muitas vezes o que a gente vê em escritórios de contabilidade é aquela expressão que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ele entende muito de finanças quando tem que ajudar um cliente, mas para ele fazer isso na casa dele, às vezes o processo não está tão bem estruturado. Um outro ponto é que muitos escritórios não têm colaboradores dedicados a essa função, ou colaboradores que foram treinados para implementar um processo de cobrança, não foram treinados para fazer isso de uma forma muito profissional. Além disso, é muito comum que um escritório de contabilidade já tenha uma base de clientes que está acostumada a pagar o contador em atraso, ou pagar por último quando tiver dinheiro. Então você tem hoje uma base de clientes mal acostumados, e você tem que ter um trabalho grande para reverter essa situação deles. Além disso, geralmente escritórios de contabilidade não criam nenhum tipo de incentivo para o cliente mal pagador entrar na linha, para ele se acertar. A gente vai ver um pouco como reverter isso aqui. E por último, a verdade é que grande parte das ferramentas que os contadores usam para emitir boleto, para cobrar seus clientes, é super trabalhosa e complexa. Então você acaba não seguindo a regra de contabilidade que você criou. Então, pessoal, nosso objetivo aqui é passar por uma dezena de dicas que são simples, são fáceis de serem implementadas e que você vai conseguir reduzir. Vou te dizer, se você implementar toda essa lista de dicas, você consegue reduzir 60% a 70% a sua taxa de inadimplência. Isso tem um efeito gigantesco na rentabilidade do seu negócio. Essa apresentação, pessoal, vai durar mais ou menos uns 30 minutos, 30 e pouquinho, e depois a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta aí, já quiser ir colocando aí no chat do lado direito, você pode colocar, a gente vai responder aqui depois. Primeira dica, a gente tem que entender que a inadimplência ela não começa de uma hora para outra. Um cliente inadimplente, ele segue um processo, ele segue uma espiral. Ele começa com o cliente atrasando algumas contas, ele começa pagando algumas coisas em atraso, depois essas contas em atraso começam a se avolumar, contas com mais de 30 dias de atraso, mais de 60 dias de atraso. Depois você naturalmente tenta negociar esse valor em aberto com o seu cliente, você negocia um parcelamento, negocia uma forma dele botar esses pagamentos em dia. E aí, quando o cliente realmente é inadimplente, ele acaba não cumprindo esse acordo e você acaba perdendo não só o cliente, mas também todo esse valor que você tem aberto para receber. Tem muito escritório de contabilidade que enxerga a inadimplência quase como uma poupança, né? Vou deixar esse cliente aqui acumular esse valor em aberto aqui, quando ele receber ele vai me dar uma bolada. Pessoal, a chance dele te pagar uma bolada é muito, muito pequena. E quanto mais tempo você demorar para cobrar ele, menos chance você tem de receber qualquer um desse percentual. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar rapidamente quando o cliente está entrando nessa espiral e nesse padrão de comportamento, para você conseguir agir rápido. Segunda coisa importante é que existe uma armadilha que eu vejo muito frequentemente na relação entre escritórios de contabilidade e clientes, que é, na verdade, um agravamento dessa espiral. Quando o cliente já está inadimplente há algum tempo, e ele já negociou o valor em aberto, e ele não está cumprindo o acordo, é muito comum que o escritório de contabilidade, informalmente, decida parar de trabalhar para aquele camarada que está inadimplente. Então ele suspende os serviços, não fala nada para ninguém, e às vezes isso é uma decisão da diretoria do escritório, às vezes não é. Às vezes os colaboradores sabem que aquele cliente não está pagando, ficam um pouco magoados ali, e eles param de trabalhar. E isso, pessoal, é muito, muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque isso gera multas por obrigações que não foram cumpridas, gera discussão e gera estresse entre o seu cliente. Então, é super importante que você não entre nessa armadilha. É o que eu estou chamando aqui de armadilha do ele finge que me paga e eu finjo que trabalho.
Se um cliente está inadimplente, é importante que você formalize em algum momento que você não vai mais prestar serviço para ele não ter como falar mal do seu escritório, para ele não se sentir no direito de reclamar com você, talvez se sentir no direito de entrar com uma representação contra você no CRC, e por que não também se sentir no direito de queimar a imagem do seu escritório com outros potenciais clientes. Então, pessoal, primeira coisa, entenda a espiral da inadimplência. Segunda coisa, não entre nessa dinâmica de fingir do cliente fingir que está pagando, você fingir que está trabalhando. Porque isso necessariamente vai gerar multa, vai gerar discussão e vai gerar estresse. É muito melhor que você perca o valor do cliente hoje do que você chegue nesse ponto depois de muito estresse e muita discussão. Terceira dica, pessoal, está diretamente ligada à inadimplência do escritório de contabilidade. E eu falo isso com muita convicção porque eu vejo muito frequentemente os CR6 batendo nessa tecla e por mais que eles batam na tecla, muitos escritórios não cumprem essa rotina. Que rotina é essa? Pessoal, qualquer prestador de serviço profissional, qualquer fornecedor, antes de entrar num acordo com o cliente, manda uma proposta para o cliente. Isso é um rito normal. Na proposta, você define o que você vai fazer, os preços, o que vai acontecer se o cliente não pagar em dia, e por aí vai. Depois que essa proposta é aceita e assinada, um prestador de serviço manda um contrato para o cliente. E o contrato vai definir, além dos termos já colocados na proposta, multa, juros e outras coisas. Então, isso é fundamental. Por algum motivo, eu acho que o contador não se sente muito à vontade de fazer isso com seus clientes, e isso acaba impactando diretamente a taxa de inadimplência dos escritórios de contabilidade. O que você tem que definir aqui na relação com o cliente? Algumas coisas básicas. Primeiro, definir claramente o que você vai fazer. Então, definir aqui tudo que está incluído nos honorários que você está cobrando do seu cliente. Segunda coisa importante é você definir os itens que vão ser cobrados à parte. Outro aspecto super importante, não só da proposta, mas também do contrato. O simples fato de você falar para o seu cliente que tem itens que são cobrados à parte, como recálculo de DARF, contratação de funcionário, seja lá o modelo de negócio que você definir, já vai passar para o seu cliente uma mensagem muito clara de que você não faz tudo e que nem tudo está incluído no seu valor. Então isso é uma coisa importante, é uma mensagem importante que você passa para o seu cliente. Um outro item importante é você definir claramente quais são as obrigações do seu cliente. O que ele tem que fazer e quando para que você consiga fazer o seu trabalho direito. Então ele tem que me mandar toda a documentação dele até o dia 5, ele tem que me mandar a folha fechada até o dia 25. É importante definir isso, porque você deixa claro que você não é um resolvedor de problemas e que você vai trabalhar numa modalidade incêndio a qualquer momento. Você deixa claro que ele tem as obrigações dele e você tem as suas. Ultra importante e algo que impacta diretamente inadimplência de qualquer empresa é você definir de forma clara e objetiva as multas e os juros em caso de não pagamento ou pagamento atrasado. Então, o padrão de mercado para qualquer prestador de serviço é esse: 10% de multa e 1% de juros ao mês, no caso de não pagamento em dia. Eu vejo pouquíssimos escritórios de contabilidade cobrando isso, e o simples fato de você botar isso no contrato já te dá um posicionamento muito melhor com os seus clientes. Último ponto, defina já de antemão as condições para você suspender a prestação do serviço. Qualquer coisa que você colocar no seu contrato está valendo. Se você colocar no seu contrato de prestação de serviço, e a gente vai oferecer para vocês em breve um modelo de contrato de prestação de serviço, e se você definir nesse contrato que você pode suspender a prestação de serviço com 30 dias de inadimplência, basta uma comunicação formal, que pode ser uma carta ou um e-mail, para você
parar de trabalhar para aquele cliente. O simples fato de você ter isso no seu contrato já acende uma luz vermelha na cabeça do seu cliente e ele vai parar de te cobrar, de te pagar como ele não paga ninguém. Ele paga todos os fornecedores, paga os funcionários. Por que ele deixa o contador por último? Porque o contador não vai cobrar multa e não vai suspender a prestação de serviço. Então é importante que você defina isso e você tenha esses instrumentos a seu favor. Uma proposta e um contrato. Isso é super importante. Quarta dica, e essa dica é muito importante. Você tem que cobrar multas e juros dos seus clientes. Isso é algo que eu já vi em diversas empresas, em vários projetos de consultoria que eu fiz. Não era parte da cultura da empresa cobrar multa, não era parte da cultura da empresa cobrar juros, mas o simples fato de cobrar uma vez reduziu no mês seguinte drasticamente o número de clientes atrasados. O simples fato dele saber que ele vai pagar alguns reais a mais, 10, 15, 20, 100, 50, seja lá o que for, de multa a mais, se ele não pagar no dia, já vai mudar o comportamento dele. O ser humano, pessoal, é movido à base de incentivo e medo. Se ele não tiver incentivo ou medo de fazer alguma coisa, ele não vai mudar a atitude dele. Então, para isso, a gente coloca essa frase aí. Se você quer mudar, você precisa estar disposto ao desconforto. Isso se aplica tanto a você, contador, que não tem o hábito de cobrar multa e juros, muitos contadores não têm, e você tem que passar por esse desconforto, passar por cima desse seu hábito, mas também colocar esse desconforto do lado do seu cliente. Se você colocar esse desconforto do lado do seu cliente, eu tenho certeza que a sua taxa de inadimplência vai reduzir consideravelmente. Outra coisa importante, e talvez seja o item mais importante de toda essa apresentação. Poucas empresas que eu conheço e que eu visito têm uma régua de cobrança estruturada. O que é uma régua de cobrança? É uma agenda que diz basicamente para o departamento financeiro o que o departamento financeiro tem que fazer com aquele cliente que não pagou. Então define todos os passos entre mandar o primeiro boleto e suspender a prestação do serviço. Então o que a gente vê aqui, ó, é que a gente tem a data de vencimento aqui, e aí depende quando é a data de vencimento do seu escritório de contabilidade. A maioria tem a data de vencimento aí no começo do mês, no dia 5. Eu sempre recomendo a escritórios de contabilidade que tentem antecipar um pouco essa data de recebimento, porque a maioria dos escritórios também paga folha de salário no dia 5, e ter esse recebimento com pagamentos descasados é ruim para o seu fluxo de caixa. Então, se você conseguir antecipar esses recebimentos para o dia 1, dia 2, dia 3, você já ganha alguns dias aí para receber o seu faturamento de uma forma mais tranquila e pagar sua folha de salário. Então, basicamente, uma régua de cobrança define o que você tem que fazer 5 dias antes do vencimento. Então, no nosso caso, é enviar o boleto, o que você tem que fazer na data de vencimento e o que você tem que fazer em datas importantes depois que o título já está vencido. E aí eu queria sugerir para vocês uma régua de cobrança, que é a seguinte. Primeiro, que você mande o boleto de cobrança para o seu cliente com 5 dias de antecedência. É muito comum a gente ver pessoas que mandam o boleto ou muito antes ou muito em cima. Esses dois cenários são ruins. Muito antes o cliente pode esquecer de pagar e muito em cima ele pode não ter tempo de agendar, de pedir autorização para o diretor para fazer o pagamento, e aí você acaba ficando com um cliente inadimplente que dura um pouco mais de tempo na sua régua. Então tenta achar a data ideal, provavelmente de 7 a 5 dias de antecedência aí é o ideal. Outro aspecto importante, mande um lembrete para ele na data do vencimento. Se sua régua de cobrança vence do dia 3 se organiza para mandar um e-mail para os seus clientes e todos eles vão se organizar para pagar esse boleto e pelo menos você vai tirar o efeito esquecimento, né? E esqueci que eu tinha que pagar. Esse efeito pelo menos você não tem mais. Depois que passou o dia do vencimento, super importante que você faça a sua conciliação bancária logo no dia seguinte. Para quê? Para você saber quem te pagou e quem não te pagou. Assim que você conseguiu fazer a sua conciliação bancária e conseguiu dar baixa nos agendamentos que você tinha para aquele dia e você identificou quem não pagou, é super importante que o mais rapidamente possível, eu estou colocando aqui 3 dias, mas o ideal é que você faça isso antes, em 2 dias, que você mande um e-mail cobrando.
olha só, infelizmente, ainda não identificando o seu pagamento, você poderia nos enviar o comprovante? Você nunca pode acusar alguém de não ter pago, até porque a pessoa pode ter pago, foi um erro seu, a pessoa pode ter pago, foi um erro do banco, pode ter dado algum problema, então não tem por que você se indispor com a pessoa. Então, manda um e-mail para essa pessoa falando, olha só, não identificamos seu pagamento ainda, você pode nos enviar, se você não tiver feito o pagamento, segue o boleto e anexo, e se tiver feito, favor de considerar essa mensagem. Isso é importante que seja rápido, o mais rápido possível. Depois, o que eu sugiro é que a cada 7 dias você mande um e-mail desse. Um e-mail de cobrança com o mesmo texto, também com o boleto em anexo. Porque dessa forma o camarada não vai ter como dizer que ele não recebeu, ele não vai ter como dizer que ele não tem um boleto, e eventualmente um desses boletos ele vai acabar pagando. Isso já reduz consideravelmente o seu problema de inadimplência. Mas nem tudo a gente resolve com um e-mail. O que eu sugiro é que de 1 semana a 10 dias depois que você identificou que um cliente está inadimplente, alguém do departamento financeiro faça uma ligação para ele. Por que isso é importante? Porque é muito fácil você ser impessoal com e-mail, você fingir que você não viu e-mail, mas você não pode fingir que você não está falando com uma pessoa no telefone. Então é importante que logo em seguida, depois de identificar clientes que estão inadimplentes há mais de 1 semana, 10 dias, você faça uma ligação. Depois disso, 30 dias depois da inadimplência, você tem que mandar um e-mail ou uma carta falando que você vai suspender os serviços de contabilidade da empresa dele dentro de 30 dias se ele não regularizar os pagamentos. É importante que esse e-mail seja um e-mail profissional, um e-mail sério, e, por que não, que você já indique ali nesse e-mail que você tem cumprido de forma diligente todas as obrigações fiscais dele, e se você parar de fazer isso, automaticamente ele vai incorrer numa série de multas que devem chegar aí a um valor de, sei lá, R$2.000, R$3.000 por mês, se ele deixar de pagar. Então, rapidamente, se esse camarada parar de emprestar o serviço, eu vou ter que pagar multas maiores do que o honorário dele. Você acabou de colocar um argumento muito bom para ele colocar os pagamentos dele em dia. Depois disso, o que eu recomendo é que não mais o departamento financeiro, mas o sócio entre em contato com o empresário, e aí pode ser uma ligação amigável, falando, olha só, o departamento financeiro aqui está me avisando que o negócio está em atraso há bastante tempo, infelizmente o pessoal vai ter que suspender a prestação de serviço, não criando estresse, não cobrando de uma forma ríspida, mas se posicionando de uma forma profissional e amigável. Como quem diz, estou te avisando, porque se a gente parar de prestar o serviço vai ser ruim para você, se o negócio está ruim agora, vai ficar ruim depois. E por último, depois de 60 dias, que você de fato efetive a suspensão dos serviços que você presta para esse determinado cliente. E é super importante que você se cubra legalmente e que você faça isso formalmente. Ou através de um e-mail formal, que pode ser até escrito pelo seu advogado, que ele vai preparar um template para você, ou por que não através de uma carta que o seu advogado vai preparar para você e você vai usar para todos os seus clientes que ficarem inadimplentes há mais de 60 dias. O mais importante aqui, pessoal, não é a régua propriamente dita. Você pode criar a sua própria régua. O mais importante é que você crie uma régua justa, do ponto de vista de eventos próximos, e que o seu cliente tenha a percepção clara de que você não esqueceu e que você leva muito a sério a cobrança do seu escritório. O que eu mais vejo em empresas que têm problema de inadimplência é que a cobrança é feita a cada hora de um jeito. Às vezes o pessoal manda boleto 5 dias antes, outras horas manda no dia, depois manda 15 dias antes. Se o camarada não pagar durante 30 dias, ninguém fala nada. O que acontece? Você cria uma legião de clientes mal acostumados a se relacionar com você e a te pagar em dia. Quando o negócio é sério, não tem essa. O seu cliente vai pagar em dia, é basicamente o que as empresas de telefonia fazem, elas cortam seu serviço e aí você paga. Ou então elas ameaçam te colocar no SPC, e aí a dor de cabeça é muito maior, e aí você paga. Então, se você não tiver um mecanismo de incentivo e desincentivo, e se você não conseguir passar uma mensagem de organização
financeira para o seu cliente, ele vai fingir que não viu, vai falar que você não mandou, e se você realmente não mandou, você vai perder a moral naquele momento de cobrar de novo, e aí vira o caos. Então a coisa mais importante de todas é que você crie essa régua de cobrança para o seu escritório. Sexta dica: divida as funções no seu escritório. Tem um trabalho limpo e o trabalho sujo. Então é importante, quando a gente fala de cobrança e departamento financeiro, que não seja a pessoa que faz as funções comerciais ou operacionais do seu escritório cobrando. Você precisa de alguém, idealmente, uma outra pessoa que não é você, obviamente, para fazer esse trabalho de cobrança. A pessoa que toca a parte comercial e a parte operacional, de preferência, tem que ser uma pessoa carismática, com boa comunicação, que entende a fundo o conhecimento da operação. E se você não é um profissional autônomo que trabalha com mais alguém, defina alguém para ser o policial mau. A pessoa que toca o departamento financeiro não tem o objetivo de ser o melhor amigo de todo mundo. Ele tem que ser a pessoa que vai botar o dinheiro para dentro de casa. E aí eu queria te ajudar a escolher bem essa pessoa. Porque é muito comum que escritórios de contabilidade escolham pessoas que não são as melhores para fazer isso. O que é importante? Que você escolha uma pessoa disciplinada, detalhista e metódica. Como eu te falei, aquela régua de cobrança, ela tem que ser seguida todos os dias, senão você passa uma mensagem de desestruturação e falta de organização financeira para o seu cliente. Então você tem que encontrar alguém na sua equipe, ou você tem que contratar alguém que consiga seguir regras, consiga de forma disciplinada e detalhada cobrar clientes e ser aquela pessoa cri-cri, que não vai descansar enquanto seu cliente não pagar ou não botar as contas dele em dia. Isso é super importante. Sétima dica: seja sempre profissional e educado. A gente tem essa frase aqui do Don Corleone, que falou isso: não é nada pessoal, são somente negócios. Depois disso ele matou umas 3 dúzias de pessoas, porque afinal de contas só estava defendendo o negócio dele. O que eu quero dizer? As pessoas estão acostumadas a ser cobradas. Todo mundo cobra os seus clientes de uma forma bastante direta e incisiva. O seu cliente não vai ficar magoado com você se você fizer isso de uma forma profissional e educada. Então, primeiro, não se sinta constrangido de fazer isso, porque essa é uma regra do negócio e ele está esperando isso de você. Ele quer trabalhar com um contador que seja organizado e estruturado. Mas isso vai além. Não basta você se comportar dessa forma. Você não pode levar para o lado pessoal o fato do seu cliente não estar pagando. Porque se você levar isso para o lado pessoal, levar isso como uma ofensa, meu cliente está mentindo, falou que ia pagar, não pagou, você não vai conseguir continuar atendendo esse camarada, recuperar esse crédito e continuar atendendo esse camarada de uma forma legal. Então, nunca perca o profissionalismo e nunca perca a educação. É muito mais difícil para o seu cliente deixar de pagar uma pessoa educada e profissional do que deixar de pagar uma pessoa que foi grossa com ele. Se a pessoa foi grossa com ele, é mais um motivo para ele não te pagar. Ele vai pagar outras pessoas antes de pagar você. Depois, algo que você vai fazendo ao longo do tempo, você tem que, inevitavelmente, começar a depurar sua base de clientes. Se você tem hoje uma base de clientes que tem muito inadimplentes, você vai tentar botar em prática esses processos que eu te falei. Eu tenho certeza que você já vai conseguir de cara uma redução importante da inadimplência. Mas se você identificar depois de um tempo, depois de algum esforço, que você tem clientes que dão muito trabalho para fazer a contabilidade, dão muito trabalho para cobrar e terminam não pagando, é muito melhor que você vire para esse cliente e que você diga para ele que você não prefere não continuar trabalhando com ele. E aí ele pode ir buscar um outro contador no mercado, um outro competidor, porque trabalhar de graça não vale a pena para ninguém. É melhor você encontrar um cliente que te pague em dia do que ficar perdendo tempo com um inadimplente costumais, né? Aquele não pagador por natureza. É melhor você pedir para esse camarada ir para outro lugar, é muito mais saudável para você e para o seu negócio. E por último, pessoal, uma coisa importante que a gente identifica e que a gente está buscando facilitar
no Nibo. Muitos escritórios de contabilidade e empresas em geral não conseguem seguir a sua régua de cobrança porque elas usam ferramentas complexas e trabalhosas para gerenciarem a inadimplência e cobrarem seus clientes. Então, muitos escritórios ou usam sistemas das próprias empresas de contabilidade, que são complexos e emitir boleto realmente não é fácil, ou tem boleto diretamente do banco. E eu já fiz isso algumas vezes na vida, eu acho que a gente vai concordar que emitir boleto diretamente através do banco é muito, muito trabalhoso e complexo. Então o que a gente está fazendo no Nibo é oferecendo para você uma ferramenta para você cobrar seus clientes que seja fácil, simples de usar e te permita gerenciar o seu escritório e a cobrança dos seus clientes de uma forma ágil. O que eu queria fazer agora era mostrar para você como você consegue, dentro do Nibo, gerenciar a cobrança dos seus clientes. Para quem não sabe, o Nibo é um software de gestão financeira super simples para ser usado por pequenas empresas. E uma vantagem grande do Nibo é que, usando esse sistema de gestão financeira, você, contador, consegue importar automaticamente para o seu sistema de contabilidade toda a movimentação financeira do seu cliente. Ou seja, você consegue fazer a contabilidade do seu cliente de 10 a 15 vezes mais rápido e com mais qualidade do que recebendo toda a papelada e fazendo lançamentos manuais. Eu vou mostrar como essa funcionalidade funciona um pouco mais na frente, mas o que eu quero fazer primeiro é te mostrar como você pode usar o Nibo para gerenciar as finanças do seu escritório e como isso te ajuda a reduzir inadimplência. Então eu vou entrar aqui numa conta de demonstração do Nibo e vou te mostrar algumas funcionalidades, algumas delas que a gente desenhou já lá desde o início, que foram feitas para te ajudar a reduzir inadimplência. Então a primeira coisa que a gente vê no Nibo é que o Nibo é uma ferramenta multi-empresa. Então se você tem mais de um CNPJ, se você tem um escritório de contabilidade, uma empresa de consultoria, você consegue gerenciar todas elas aqui. E uma coisa que você também consegue fazer é convidar pessoas para acessarem a sua empresa. Então se você tem um sócio, se você tem um assistente financeiro, você consegue mandar um convite para ele acessar a sua ferramenta e ou lançar contas a pagar, contas a receber, ou ver informação, seja lá o que for. Mas o que eu vou fazer hoje é entrar aqui nessa empresa, ó, festas e eventos. Vamos supor que essa empresa seja o seu escritório de contabilidade. A primeira coisa que a gente vê aqui nessa empresa é a estrutura da ferramenta. Nessa aba você vê todos os dados da sua empresa. Nessa segunda aba você vê todos os dados dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos funcionários, dos sócios, e você tem uma aba de análise e relatórios. Já na tela de resumo, a inadimplência dos seus clientes já fica muito clara. E eu vou mostrar para você como você consegue ver isso. A primeira coisa que você vê aqui é quanto você tem em cada conta bancária. Então tem um caixinha com R$500 e tem um Itaú com R$1.300. Então tem um saldo total de 1.800. Aqui do lado direito eu vejo como tem evoluído o meu saldo do banco. E aqui na linha pontilhada eu já vejo como vai se comportar o meu fluxo de caixa no futuro. Então, olha lá, meu fluxo de caixa hoje eu tenho R$1.800 na conta, eu já estou prevendo ir para 3.200 e lá no dia 23 de abril eu vou para 4.200. Então, minha posição de caixa é bem tranquila e se os meus clientes me pagarem na data que eu estou prevendo, eu posso ficar tranquilo que eu vou ter mais dinheiro no banco. Aqui do lado esquerdo, eu vejo um resumo dos meus recebimentos em aberto. Então, eu vejo que eu tenho R$2.880 em aberto, consolidado por esses clientes aqui, ó. Então a Maria Dulce está me devendo 1.100, o João Souza 766 e por aí vai. E aqui do lado, aqui embaixo, eu já vejo que desses R$2.888 eu tenho 1.424 vencido. Ou seja, eu já sei que eu tenho hoje um problema de inadimplência super sério na minha empresa. Nesse caso aqui, ó, quase metade de tudo que eu tenho para receber está vencido. E eu já consigo ver quem são os clientes aqui que estão inadimplentes. Então já consigo entrar em contato com eles. Aqui embaixo eu vejo uma a uma meus próximos contas a receber. Então vejo aqui
tudo que está vencido. E aqui do lado direito eu vejo tudo que eu tenho em aberto para pagar. Então lá tem uma fortuna para pagar, 77 mil reais, e já tem 75 mil vencido. Então não só meus clientes estão inadimplentes, mas eu também estou com os meus fornecedores. E todo dia de manhã eu recebo um lembrete de tudo que eu tenho para pagar ou para receber por dia. E aqui embaixo eu vejo mês a mês como tem evoluído meus recebimentos e meus pagamentos. Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Uma vez que eu identifiquei que eu tenho contas a receber vencidos, eu posso vir aqui em cliente, clicar aqui em cliente, e eu posso me organizar para cobrar esses meus clientes. Então o que eu vejo? A primeira coisa que eu vejo é uma lista com todos os meus clientes aqui. Na segunda coluna eu vejo tudo que está em aberto, ou seja, tudo que eles estão me devendo. E na terceira coluna eu já vejo tudo que está vencido. Então quando eu clico aqui, eu consigo ranquear esses contas a receber por contas vencidas. Então todo dia de manhã eu vou saber exatamente tudo que está vencido e que clientes estão me devendo. Eu não preciso puxar um relatório super complexo de um sistema, consolidar esse relatório no Excel. Eu clico aqui e eu já vejo, por exemplo, que o João Souza é meu cliente que tem a maior fatura vencida. Então aqui eu já posso fazer algumas coisas. O que eu vejo aqui, ó, são todos os contatos do João Souza. Aqui eu vejo um resumo financeiro, tudo tem aberto, tudo que está vencido, tudo que eu recebi dele nos últimos 12 meses e o ranking dele na minha lista de clientes. Eu posso fazer anotações aqui. Aqui eu posso armazenar arquivos, por exemplo, o contrato de prestação de serviço que eu tenho com o João Souza. E aqui eu vejo minhas próximas contas a receber. Então eu tenho essa aqui que já está vencida e as últimas contas recebidas, que nesse caso aqui eu não tenho nada. Então o que eu posso fazer aqui? Opa, meu principal cliente inadimplente é o João Souza. Vou ligar para ele. Então o telefone dele está aqui. Já posso pegar e ligar para ele. Vamos supor que eu liguei para ele e ele falou: Gabriel, pode ficar tranquilo, me manda o boleto agora, que eu vou pagar esse boleto e amanhã esse dinheiro está na conta. O que eu posso fazer? Eu entro aqui, eu abro as contas a receber. Eu já tinha mandado um boleto para ele aqui, ó. Esse boleto está aparecendo aqui. E eu vou lançar mais um boleto para ele. Então eu clico aqui em ações, eu clico em emitir e enviar. Tenho que botar o e-mail dele aqui, se eu já tivesse preenchido, o e-mail dele apareceria aqui. E aí eu só aperto aqui, emitir e enviar. O que eu acabei de fazer? Em um segundo e meio, eu acabei de mandar um boleto para o João Souza. Quando eu clico aqui, eu baixo aqui o boleto, ó, que você vai ver aqui agora. Um boleto do Itaú no valor de R$666. E o João Souza vai receber isso lá no e-mail dele e vai pagar. Quando eu acabar de gerar esse boleto, eu ainda posso entrar aqui, ó, e fazer uma anotação no João Souza e falar boleto enviado ou de pagar hoje. Então, pessoal, o que é o Nibo? O Nibo é uma ferramenta de gestão financeira super simples para ser usado ou pelos seus clientes ou pelo seu escritório de contabilidade para gerenciar suas finanças. Além disso, você consegue ver sua lista de fornecedores, gerenciar pagamento para fornecedores, lista de funcionários, sócios, relatórios super legais. Você consegue fazer conciliação bancária de uma forma super simples, que eu vou mostrar aqui para você agora. Então, por exemplo, eu tenho a conta do Itaú. Eu clico aqui em conciliar extrato pendente. Eu consigo importar o arquivo FX do banco. Uma vez que eu importei o arquivo do banco, o Nibo vai me sugerir as transações do lado direito para eu fazer a conciliação. Então, olha lá, eu paguei R$ 7,95 e ele identificou um valor de R$ 7,95. Para fazer a conciliação bancária, eu só tenho que clicar em OK. E aí ele faz a conciliação. Eu clico em OK e eu clico em OK. Então é super simples, tanto para você quanto para o seu cliente, deixar suas finanças organizadas. E o mais legal de tudo, que é a última funcionalidade que eu queria mostrar para vocês,
e para isso eu vou sair desse login aqui, é que a gente tem uma interface só para contadores. A interface que permite justamente ao contador importar a movimentação financeira do cliente no sistema de contabilidade dele. Como que isso é feito? Você se loga aqui. Eu acabei de entrar na interface do meu escritório de contabilidade. Então a primeira coisa que você faz é clicar em configurações. Depois que você clicou em configurações, você fala que sistema contábil você usa. E a gente já está integrado com mais de 25 sistemas de contabilidade, incluindo os maiores do mercado, Alterdata, ProSoft, Domínio, Nasajon, Cordilheira e por aí vai. Então falo aqui que meu sistema é Alterdata. Eu salvo. Eu convido a minha equipe para acessar o Nibo. Então eu clico aqui, por exemplo, em novo funcionário. Eu mando um convite aqui para ele acessar o Nibo. Eu falo de que empresas ele vai fazer a contabilidade. Então ele vai fazer a contabilidade dessas 4 empresas aqui, desses 4 clientes nossos. E depois eu convido meus clientes para usarem o Nibo na gestão financeira das suas empresas. Uma vez que meus clientes já estão usando o Nibo, o que eu faço? Eu clico aqui em clientes, eu venho aqui, eu escolho algum cliente aqui, então eu vou nesse cliente festas e eventos. Eu posso usar essa ferramenta para me comunicar com os meus clientes, então toda a comunicação entre a minha equipe do escritório de contabilidade e meu cliente ficam centralizadas aqui. Eu vejo todos os documentos que o cliente armazenou no Nibo lá do lado dele, e eu faço uma configuração entre as categorias gerenciais do Nibo, que o cliente usa lá, receita com serviço, receita com vendas, custo do serviço prestado e por aí vai. Eu faço uma configuração disso uma vez só. Aqui eu cadastro a conta do banco, de cada um desses bancos, salvo. Uma vez que eu salvei essa configuração, importar a movimentação financeira do meu cliente para o meu sistema contábil é super simples. Eu venho aqui, eu falo que período eu vou contabilizar, vou fazer toda a contabilidade desde 2014 até hoje. E aí o que o Nibo faz, pessoal, é ir no meu cliente, buscar toda a movimentação financeira dele e converter isso em lançamentos contábeis. Então, ele gera um lançamento para cada lançamento financeiro. Então, eu tenho o primeiro aqui, um pagamento que foi feito para o Carlos Beto. A gente não configurou a conta de débito, mas eu posso configurar aqui automaticamente a conta de crédito e por aí vai. Com um benefício muito grande, é que eu consigo ver o documento que foi anexado pelo cliente lá do outro lado. Então, se o cliente anexou lá a nota fiscal, o comprovante de pagamento, eu vou clicar aqui, isso vai aparecer para mim. Então, assim que eu fiz essa análise dos lançamentos contábeis que o Nibo gerou, eu clico aqui em gerar o arquivo e a gente acabou de gerar aqui o arquivo para ser importado para o Alterdata. A gente também gera esse arquivo para todos os outros sistemas e o ganho de produtividade, pessoal, é grande pra caramba. Então você consegue ganhar produtividade no processo de contabilização e ter mais tempo, por que não, para cobrar os seus clientes em dia. Então, pessoal, para concluir, queria fazer uma recapitulação, resumo importante para você reduzir a inadimplência do seu escritório de contabilidade. Primeiro, entender o espiral da inadimplência e identificar os seus clientes que têm um padrão de inadimplência crônico. Nunca cair na armadilha de não prestar o serviço para o seu cliente porque ele não está pagando. Antes de formalizar a cessão do contrato de prestação de serviço. Mande uma proposta e um contrato para o seu cliente, tenha um contrato assinado. Isso, pessoal, é muito poderoso, porque o seu cliente passa a mudar o comportamento dele
uma vez que isso está funcionando. Cobre juros e multas do seu cliente. No primeiro atraso dele, nem que seja um atraso de um dia, você pode até renegociar e rever isso, não tem problema, mas pelo menos ele sabe que da próxima vez você vai cobrar. Então, mesmo que você não chegue de fato a receber esses juros e multas, se você perceber que ele vai ficar muito chateado, pelo menos cobre uma primeira vez e cobre todas as vezes posteriores, para ele saber que o jogo não vai ser fácil com você não. Implemente uma régua de cobrança. É super importante que você siga essa régua de cobrança com disciplina. Tente separar os papéis dentro do seu escritório. Quem é o camarada mau, quem é o camarada bom. Sempre seja educado e profissional na cobrança, é muito importante. Aos poucos, depure a sua base de clientes e use uma ferramenta simples para fazer a cobrança. Se você tiver uma ferramenta simples, você vai ter muito mais condições de seguir sua régua de cobrança e de ter um colaborador que te ajude fazendo isso de uma forma legal. Então, pessoal, o que a gente queria falar hoje é basicamente isso. A gente queria abrir agora para perguntas, se você tiver alguma pergunta, se a gente puder ajudar, se a gente souber a resposta, vai ser um prazer te ajudar e responder algumas perguntas. A gente costuma fazer esses web seminários com uma frequência de em 2 semanas mais ou menos. Então, assim que a gente terminar esse web seminário, a gente vai mandar para você esse PowerPoint para você ter e você consultar e compartilhar com outras pessoas se você quiser. E fica antenado porque a gente vai mandar também para você em outros momentos convite para outros seminários para você participar e melhorar a gestão do seu escritório de contabilidade. É basicamente o que a gente quer fazer aqui, ajudar contadores a serem mais produtivos, eficientes e rentáveis no seu negócio. Se a gente puder te ajudar e se a gente puder contar com seu feedback nesse processo, vai ser legal pra caramba. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui.